noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa, faze instrumento de vossa paz. Nós pedimos. Pequeno expediente, ata da 17ª reunião ordinária. Ata da 10ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 28 de abril de 2025, às 19 horas do mesmo dia, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Bruna Renata, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária, a vereadora Silmara Girlane, realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. A presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando-se o pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 16ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada e assinada por todos os vereadores. Na sequência, foram citados os ofícios de números 113, 114, 115 e 116, de autoria do prefeito municipal Argemiro Galvão. Inscreveu-se na tribuna livre o senhor Vladimir da Emater para apresentar o relatório anual de 2024. A presidente concedeu a palavra ao prefeito municipal Argemiro Galvão, a qual falou que veio a convite do senhor Vladimir da Emater, que estava acompanhado dos senhores representantes da empresa Congrelon. Em seguida, foi passada a palavra ao representante da Congrelon, que falou sobre a importância da votação do projeto para doação do lote à empresa e explanou sobre os planos da direção da companhia para o município. O representante respondeu à pergunta dos vereadores e se colocou à disposição. Na sequência, foi passada a palavra ao representante da Emater para apresentar o relatório anual 2024. O senhor Vladimir apresentou os trabalhos da Emater do ano de 2024, respondeu às perguntas do prefeito e dos vereadores. O vereador Jackson Luiz falou sobre o projeto que fizera ano passado e ressaltou a importância da implementação da lei correspondente. O senhor Vladimir continuou sua explanação e o assunto foi discutido pelos vereadores. No grande expediente foi apresentado o projeto de lei ordinária número 56 de 2025, que altera a lei municipal número 1826 de 10 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa no município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2025, visando a abertura de crédito adicional especial, a qual veio com pedido de tramitação em regime de urgência, tendo sido o pedido posteriormente aprovado. Na ordem do dia foram colocadas em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições. A número 1, emenda e subemenda número 10 de 2025, emenda ao projeto de lei complementar número 6 de 2025, a qual após sua leitura e explicação, foi aprovada por unanimidade entre os votantes. Em primeira votação, com código de maioria absoluta, projeto número 2, projeto de lei complementar número 6 de 2025, que altera a lei complementar número 22 de 31 de março de 2022, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana da Vargem, para dispor sobre os servidores públicos do município, para dispor sobre o adicional por tempo de serviço, ao qual foi aprovado por unanimidade entre os votantes, com os votos dos vereadores Antônio Afonso, Luiz Felipe, Gilson Vitor, Greg de Oliveira, Jackson Luiz, Everton Paulo, Silmara Girlane e Paulo José. Em votação nominal única com quórum de maioria absoluta, número 3, o veto número 2 de 2025,
Mensagem de veto número 2 de 2025 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, o qual foi mantido por 5 votos favoráveis aos vereadores Bruna Renata, Antônio Afonso, Gilson Vitor, Greide de Oliveira, Silmara Giuliani, e contra os votos contrários dos vereadores Everton Paulo, Jackson Luiz, Luiz Felipe e Paulo José. Todos os vereadores justificaram e discutiram seus votos. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão desejando uma boa noite a todos e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária Silmara Giuliani, nos termos do inciso 5º do artigo 35 do regime interno dessa Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Colocar a ata em discussão. Ata aprovada. Ofício de número 120, 121 e 122, de autoria do prefeito Argimiro Galvão, não houve inscritos na tribuna livre. Grande expediente. Foi apresentado o seguinte projeto. Projeto de lei complementar número 7 de 2025, altera o anexo Atribuições de Lei Complementar 023, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo, para criar funções vinculadas às secretarias municipais. O projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Presidente. Boa noite, presidente. Os nomes. Qual que é o projeto? O número 7. Projeto de lei complementar número 7, veio com pedido de urgência. Aqui na pauta não está, não. Mas não é dele. Não. É do outro. É do outro? Não, o projeto de lei... 57, pedido de urgência. Não, 57. O 7 não. É, o 7 não. O 7 é... Eu te perguntei. Essa aqui está na entrada. Esse já deu, está na entrada. Na entrada. Tá. O outro também está dando entrada, mas com pedido de urgência. O projeto de lei complementar número 7 de 2025 está dando entrada. Número 7. Isso, tá. Número 7 de 2025. Ok. Projeto de lei ordinária número 57 de 2025 altera a lei municipal número 1606 de 29 de dezembro de 2021, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e a lei municipal número 1826 de 10 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2025, visando abertura de crédito adicional especial. O projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que estiverem a favor, permaneçam como estão. Pedido de urgência aprovado. Ordem do dia. Coloco em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições. Emenda e subemenda número 8 de 2025. Emenda modificativa número 1 de 25 de abril de 2025 altera o artigo 4º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 6 de 4 de abril de 2025. Presidente, gostaria que o vereador Jackson desse uma explanada sobre as duas emendas que ele fez no projeto de autoria dele. Ô, Silmar, por favor, pega para mim, que são duas, eu vou saber qual que é qual. Ok? Aí, peraí. Então, Peraí, por favor, então. Peraí, desculpa. Número 8 e 9. As emendas, né? Esse é O complementar. projeto de lei número 6. Esse aqui. Mais fácil. Porque eu não tinha, não estava comigo. Eu vou ler a emenda modificativa número 1, né? Pessoal, só para
flexibilizar o recebimento de diárias em dias não úteis. Artigo 1º. O artigo 4º do projeto de lei ordinário legislativo número 6, de 4 de abril de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Ficam suprimidos os incisos 5 e 4 do artigo 7º da Lei Municipal 1666, de 14 de fevereiro de 2023. Isso aqui é para quê? Para dar a possibilidade, por exemplo, que aconteceu alguns dias atrás. O projeto de lei ele não autorizava o vereador a receber a diária em feriado. Então, eu suprimi os artigos da lei antiga para dar essa possibilidade. Porque às vezes acontece, se você marcar algum curso, tal, no meio do curso, ter algum feriado ou outro. Então, eu acho que não tinha nada a ver. Eu acho que, apesar você tem a agenda, ok, mas porque é feriado, você não tem o direito de receber essa diária. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, é uma lei que nós aqui regulamentamos, para melhorar aí o recebimento dessas diárias, caso alguém for fazer um curso, por exemplo, igual o Paulinho foi, que pegou, tinha um compromisso já marcado e ele teve que ir no feriado e não recebeu. Então, a emenda visa isso. Eu não sou contra, porém, eu gostaria de saber se é embasado na questão jurídica, seja do político, não tem problema nenhum, receber diário dentro do feriado? Não, de acordo com... Porque isso aqui é uma lei que regulamenta, a gente regulamenta essa lei. De acordo com o FILIC, com o controladoria interna, não tem problema nenhum. Basta os senhores, é claro, aceitar ou não. Mas é uma lei que nós aqui fazemos e nós regulamentamos. Então, eu acho desnecessário. Porque se já tem o direito de receber, eu acho que independente de ser feriado ou dia útil, para mim, vai que você tem uma agenda que dá no meio do feriado e aí você não recebe porque é feriado. Não tem nada a ver, você está em viagem. Então, eu acredito que seja. Nada contra já. Às vezes pode ser um feriado municipal, você tem um compromisso, quando não haja lei dentro disso, tem que ser só um feriado você... Mas eu acho que em relação ao feriado, deve ser o feriado nacional, né? Nacional. No caso, foi semana retrasada, né? E eu tinha um curso lá em Brasília e uma audiência com o deputado, só que saí no feriado. Então, eu recebi a diária a partir do dia seguinte. Então, Duas votações? Não, está votando em emenda agora. Eu até te peço desculpa a respeito do meu questionamento agora, mas bate nas questões do seguinte: o dia que está sendo feriado, nós não temos, tendo reunião, a gente está tendo que pagar esse dia. E receber diário no dia do feriado, será que não vai, né, tipo assim, contradizendo as questões que nós estamos passando aqui? Se é feriado, a gente está tendo que trabalhar depois para pagar aquele feriado, porque ele tem a reunião. E viajar no feriado e receber diário vai poder? É esse aí que é o meu questionamento, tá? Não sei se eu estou certo ou estou errado, você me perdoa, é igual eu estou te falando. Eu só estou preocupada na questão. O dia que é feriado, a gente não vem na reunião, a gente tem que vir para pagar. Mas se for um feriado e o vereador viajar, pode receber? eu entendi, foi uma questão de jogar enganado, eu entendi que, vamos supor que seja feriado na segunda-feira e o curso lá em Brasília é na terça às 8 horas da manhã, ele não consegue sair na terça e chegar em Brasília. Foi isso que eu entendi. Foi justamente o que aconteceu com o Nobre aqui, entendeu? Para flexibilizar isso aí. Mas é uma lei que nós regulamentamos aqui, é uma sugestão de melhoria, não para mim, mas para quem passar por essa casa. Sumária falou sobre o calendário também, a gente tem quantas reuniões já passaram todos os dias? Duas, sendo que às vezes o próprio tem o executivo, o compromisso dele, tem o funcionário executivo, o funcionário legislativo, ele tem aquele feriado, a gente não tem que repor. Então, aí nós também temos achando a oportunidade também de estar revendo essa situação. Eu também acho que sim. Deve repensar nisso. Tipo, está entrando em... Que aí seria uma emenda dentro do regimento interno, né? Isso,
estiverem a favor, permaneçam como estão. Jacques, no momento agora, eu vou ser contra a emenda, tá? Até verificar se não vai dar problema pra gente, tá? Então, sendo assim... Não tem, porque para ter um... Até já ter verificação é. do projeto. Eu prefiro também aguardar para ver se não tem algum impedimento nenhum para a gente mais para frente. Mas a ideia é muito boa, porque a gente não tem culpa do feriado dar numa segunda-feira. Eu acho que fica muito para um vereador, não fica cômodo ele fazer um curso, se não for para ele receber a sua diária. Né? Ele vai ter que gastar. Isso também, né? Não é só geralmente na segunda, pode ser no meio da semana. Pode ser no meio da semana. Qualquer outro Né? feriado mesmo. Acho que a gente tem que o jurídico tem que dar uma analisada assim, né? Porque fica uma coisa meio chata. Sabe por que eu estou falando isso? Porque pode bater até na questão de uma hora pedir a diária, dentro daquela semana ter o feriado, e vir o controle interno e falar assim, olha, infelizmente, você vai viajar 3 dias, aí você vai receber 2 diários, porque 1 dia é feriado, né? Então é essa questão que eu tô falando. Sim. Troca uma ideia com a controladoria e com o jurídico da casa. Se você tiver serviço da Câmara, você recebe no feriado. Mas nós temos serviço. Aí, então, no mês da semana não faz diferença, só no começo, igual de folga. Na realidade, teve só um contratempo lá, porque eu solicitei com antecedência o curso, estava tudo engajado. E depois eu fui notificado, né, que eu não poderia receber, mas no final do prazo. Mas é a lei, Paulo. Não, é o princípio da legalidade, a Bruna segue a então, lei. É isso que eu já estou tentando fazer, mudar a lei. Então, é justamente que eles estão discutindo. Não foi aqui, tipo entendeu? funcionário dela. Então, o que acontece? Foi um questionamento que já tem para nós tentar regularizar. Se eu não tiver, Arrastando desde a legislatura passada, na verdade. se eu não tiver enganado, o feriado pode ser pago sem autorização do presidente. Está enganado? Então, só está mudando isso, que o poder já pode ser pago. Só que provavelmente foi um deslize do Paulinho, prestou atenção, pediu antes, né, ou fora do horário. Só que isso aqui vai resguardar essa questão. Só que foi analisado o processo. Já tinha analisado. Só que o pedido, a solicitação estava em cima, né? Aí a justificativa ficou no restante do projeto. No corpo do texto, no teu ofício, você não justificou a necessidade de pagar o curso. Não, você tem no ofício o título. Tipo assim, pagamento. Mas lá tem. Mas lá você não justificou. Mas faz parte do documento. Não, mas aí vai fazer a reclamação de dano. Não, mas se não pediu. Não é o motivo dessa reunião. Na verdade, assim, mesmo é para não ter esse debate. É para não ter esse debate, justamente. O voto foi o contra a favor. Vamos esperar, dentro das legalidades, o jurídico dar uma posição para a gente. Então foi igual. Nesse caso, a Bruna tem que se pagar, né? Vamos aguardar o jurídico, né? Não, bem, então foi reprovado? Então, fala, rejeitado, né? Emenda e subemenda número 9 de 2025, emenda modificativa número 2 de 2020, de 25 de abril de 2025, altera o artigo 4º do projeto de lei ordinário legislativo número 6 de 4 de abril de 2025. Tá. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei ordinário legislativo número 6 de 4 de abril de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Fica inserido no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal 1666, de 14 de fevereiro de 2023, o inciso 1, com a seguinte redação. O custeio da locomoção urbana prevista neste parágrafo não se aplicará quando o veículo oficial da Câmara estiver disponível no local. Isso aqui não acontece em Belo Horizonte, mas acontece em Brasília. Em Belo Horizonte a gente consegue ficar mais próximo, tal, e a gente não precisa do carro da Câmara também porque a locomoção urbana ela não estava prevista, eu falo, pagar, né, o carro a serviço do vereador quando ele estiver em outra cidade.
Isso aqui acontece muito em Brasília, que as coisas é muito longe, você fica num alojamento muito longe, você vai participar de agenda, você tem que pegar Uber, pegar táxi, enquanto o carro da Câmara está lá para te servir. E dentro da nossa lei, a lei não autorizava. Então, assim, eu acho que se o carro está lá para te servir, te levou, e você está lá representando a Câmara, representando o município, o carro tem que levar você. Entende? Então, é aí que eu coloquei esse inciso primeiro, para poder falar que essa locomoção a diária, ela vai ser prevista, o custeio da locomoção urbana só vai valer se o carro não estiver lá. Agora, se o carro estiver lá, você pode utilizar do carro sim, desde que você use, claro, com o interesse da Câmara Municipal, com o interesse do Executivo, da interesse popular, melhor dizendo. Mas em Brasília acontece muito, você fica muito longe, você tem agendas, você tem eventos, tal, que você tem que ir, e aí acaba que o carro fica lá e você não pode utilizar do carro. Então também justifica, por exemplo, pagar a diária do motorista. Eu acho que entende? de projeto já faz, né? Sim. A solicitação dentro de Brasília que faça o roteiro. Então, só que a quilometragem, ele já faz um relatório, entendeu? Só que dentro da nossa lei está errado, não pode, não podemos aproveitar, mesmo ele fazendo o relatório, nós não podemos, entendeu? Então eu só estou regulamentando esse respaldo nosso, para dentro da lei, a gente tem o respaldo de ter que usar o carro da Câmara sim, então não justifica nem ter carro, aí eu tenho que ir, como é que faz? Até a distância. Eu solicitei a Bruna, ela tinha autorizado. Aí depois ela falou, Paulinho, pela lei você não pode. Então, claro, você tá lá, o carro tá lá. Então aí é mais para adequar a lei para a gente ter quando eu fui olhar a lei, fui conversar com a Laíde, ela falou que não poderia. Aí eu falei, a gente tem nada, então com muito igual tal, você está na reunião na hora certa, pega um carro, pega Uber, pega ele. Já tem tentativa aí. A ideia, o curso lá terminava 8, 8, 6 meses. Saía de noite já praticamente lá. Aí fica difícil. E o carro lá parado fica desconfortável. Se tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda aprovada. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 6 de 2025. Altera a lei municipal número 1666, de 14 de fevereiro de 2025, que regulamenta as diárias do Poder Legislativo Municipal. Primeira votação, quórum de maioria absoluta. Antônio Afonso? Sim. Luiz Felipe? Não. Gilson Vitor? Sim. Cleiton de Oliveira? Sim. Jackson Luiz? Sim. Everton Paulo? Sim. Silmara Girlane? Paulo José? Sim. Bruna Renata, sim também. Projeto de lei complementar número 6 de 2025. Altera a lei complementar número 22 de 31 de março de 2022, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana da Vargem para dispor sobre o adicional por tempo de serviço. Segunda votação, quórum de maioria absoluta. Bruna Renata, sim. Antônio Afonso? Sim. Luiz Felipe? Sim. Gilson Vitor? Sim. Cleiton de Oliveira? Sim. Jackson Luiz? Sim. Everton Paulo? Sim. Silmara Girlane? Paulo José? Sim. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Boa noite.